E aí, gente, beleza? Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD e hoje eu vim trazer para vocês aí uma nova versão do meu deck de Libromancer, que é um deck que o pessoal gostou bastante aí quando eu tava jogando com o deck, e o deck tem suportes e não são diretamente de Libromancer, não são tipo cartas escrito Libromancer, mas são cartas realmente muito boas que fazem uma diferença muito grande pro deck. E aí, com o Mitsurugi sendo um deck tão bom, nada mais justo do que a gente ligar a engine de Mitsurugi com esses Libromancers, o que é muito fácil de fazer. Então, a gente acaba querendo usar muita carta no deck, porque a gente quer esconder alguns bricks e a gente quer mãos com cartas variadas, então a gente acaba rodando aí essas 60 cartas. Então vocês podem ver que a minha decklist aqui, ela tem 3 Prayers, 3 Habakiri, 3 Prepreps com a Mirror, e aí tem 2 Aramassas, um Kusanagi, um Sage, um Murakumo, um Futsu e uma Ritual, e essa é a parte de Mitsurugi. São 17 cartas. Aí a gente tem uma Diviner, que é a carta que conecta o Libromancer com o Mitsurugi. Então é ela que acessa essas cartas de Mitsurugi. A gente tem uma Khaled para nos proteger aqui, um Sauravis que também ajuda a gente a se proteger. Vocês vão ver que a gente busca bastante carta de ritual, digamos que genericamente, então esse Sauravis ele é uma opção aí, caso a gente já tenha algumas que a gente queira. E a gente vai agora para os Libromancers. Então são 3 Origin Story, 2 First Appearance, 2 Geek Boy, 3 Fire, 1 Doom Broker, com 3 Teleport para invocar esse Geek Boy, e aí 3 Preparation of Rights também, além da Pre-Prep. Essa Preparation ela pode buscar diversas opções. Ela pode buscar o próprio Doom Broker, ela pode buscar o Sauravis, ela pode buscar o Illusion of Chaos e ela pode buscar a Benten. E a gente tem 2 Illusion e um Magician Souls, que é uma carta realmente muito boa no Libromancer, porque o Libromancer deixa muito spell moscando pro Magician Souls comprar carta. E aí a gente tem uma Benten, que é ela que vai fazer o papel de buscar essa Diviner. Não se preocupe, a gente vai buscar essas cartas no combo, então essa Benten não vai ter problema de você ficar dependendo dela aparecer na sua mão. E a gente tem bastante tech até. A gente tem 3 Ash, 3 Belly, 3 Impermanence, 3 Droplet, 3 Fualos, um Nibiru, porque a gente pode buscar ele com o Gallant Granite. E aí a gente tem uma Magatama e uma Intervention, que é basicamente a carta para interagir do Mitsurugi, a carta para interagir do Libromancer. E vocês podem ver que eu não tô rodando a trap do Libromancer. Ô caramba, a trap do Mitsurugi e nem a segunda trap do Libromancer, porque eu tô com uma decklist que tenta jogar Go in Second e fazer o máximo de push. Então eu tô rodando o mínimo possível, que é uma trap do Libromancer, e aí o mínimo possível, que é uma carta de interação do Mitsurugi. E aí tô rodando a 60ª carta do deck, é o Fóssil Dyna, pra fazer o combinho, porque o Libromancer não gasta Normal Summon, e se você abrir já com cartas de Mitsurugi, você não precisa fazer o combo da Diviner. E aí você fica livre para fazer o combo desse Fóssil Dyna. No nosso Extra Deck, a gente tem de essencial, vou separar aqui o Herald, que é o que conecta as engines, por causa da Diviner mandando ele. A gente tem o Granite, que busca o Nibiru e o Fóssil Dyna, muito bom no nosso Going First. A gente tem o Cold Igniter, que ajuda a fazer Ritual Summon se a gente acabar não conseguindo fazer pelos meios convencionais. Temos o Photon Lord, que é Endboard. Temos o Tornado, que é Endboard. Temos o Typhon, que ajuda bastante aí no Go in Second. A gente tem o Linguribo, lembrando que o Fire é Cyberso, então esse Linguribo entra com facilidade e também é muito bom para esse Go in Second. A gente tem a IP, que vai virar uma SP, o Ashlan Umil, que é a carta que conecta o Libromancer poder... A carta que faz o Libromancer poder combar sozinho. Eu vou mostrar pra vocês o combo base antes de jogar uma partida. A gente tem uma Dark, porque Mitsurugi é muito bom e roubar o Mitsurugi do oponente é melhor ainda. A gente tem um Dynamondo, que é uma carta de interação muito forte e de board break. A gente tem um Unicórnio, mesmo motivo. E a gente tem o Access Code para ajudar a matar o oponente, além de ter essa Goddess, que pode ser feita tanto com a IP, quanto ajuda a gente a lidar com o monstro inafetado e quebrar a mesa, coisa que o Libromancer faz com muita qualidade. No nosso side a gente tem algumas cartas de impacto alto, não vou entrar muito em detalhes. Uma unidade do Lancia, porque ele é
buscável pela Benten. E aí a gente fecha o nosso deck aí, a gente tem o resto das traps aqui, quando a gente tem certeza que a gente tá começando, aí sim vale a pena. E aí, eu vou mostrar pra vocês só o núcleo, o início do combo que uma carta de Libromancer consegue fazer. Então eu tô pegando aqui um Fire mais um ritual qualquer e vocês vão ver por que o Link 2 aí, o Ashlan, tem tanto impacto. Então o Libromancer Fire, ele vai revelar um ritual qualquer para entrar Special e aí esse Fire vai buscar o Geek Boy. Na sequência, esse Geek Boy vai dar efeito, também revelando o ritual para entrar Special e ele vai buscar a Spell contínua. Essa spell contínua, ela vai simplesmente ser ativada e ficar aqui, deixando na field zone o campo. E aí, lembrando, essa spell ela pode acabar se tornando interação também. A gente tem aí o Doombroker sendo buscado e é aí que entra o Link 2. Esses dois monstros de Libromancer que antes não faziam nada, agora eles viram o Ashlan, que tem um efeito muito forte. Ele vai revelar um monstro de ritual na sua mão e adicionar um ritual com tipo e atributo diferente, além de ter um efeito de Void Break também. Então esse Ashlan, ele vai revelar esse Doombroker, e aí percebam que a gente não está utilizando para nada o monstro de ritual inicialmente revelado, e ele obviamente vai ser alguma coisa útil que vai fazer alguma coisa também na maior parte das vezes. A gente tem essa Appearance tributando a Benten para invocar esse Doombroker. Essa Benten, ela vai buscar a nossa Diviner, lembrando que a gente não gastou Normal. Então a gente vai com o Doombroker setar aqui a Intervention, e aí aqui a partir da Normal Summon da Diviner, enviando esse Herald, a gente conecta a engine de Mitsurugi buscando esse Habakiri. E aí aqui a gente sabe, né, que ao infinito e além a gente já tá cansado de ver combos de Mitsurugi, então eu não vou entrar em muito detalhe quanto a isso. Dependendo da ordem que você fizer, você tá muito bem protegido contra Nibiru, contra todo tipo de carta, né? Esse combo ele é bem resiliente nesse sentido. O ponto fraco desse deck é o draw. Se você tomar um draw, você tem uma chance de perder muito, muito maior. E é por isso que a gente acaba tendo esse problemão aí. Eu vou, inclusive, tirar essa Ghost Ogre e vou colocar um drawzinho aqui no nosso side também, inclusive, porque hoje eu tô pra maldade, então hoje eu tô pra draw. E aí eu vou fazer, acho que isso aqui. E a gente joga com 3 draws também no nosso site. Beleza, fechou. Vou jogar uma ranqueadinha aqui. Então tô com 1429 pontos no momento. Eu não tô jogando muito ômega. E ganhamos no dado, que já é um ótimo começo, porque a gente vai começar e vai combar. Então vocês podem ver que é muito comum a gente abrir com mãos assim, com 5 engines que fazem coisas, 5 cartas com potencial forte aí de jogada, e a gente... Vocês podem ver que todas elas acabam tomando draw e perdendo, por isso que é muito complicado quando a gente toma draw. Mas é claro que o draw não está em alta, e isso faz com que essas cartas sejam suficientemente boas. Pensando no que a gente quer fazer especialmente para nos proteger, a gente quer fazer Fossil Dyna ou Granite ou Photon Lord, que são cartas que tiram interação que geram interação, né, sem você precisar usar essas cartas de extra deck, as outras no caso, né, que é a IP, o Tornado e tal, antes de você se abrir para Nibiru. Então é elas que a gente vai tentar priorizar. Eu vou começar aqui tentando jogar de Mitsurugi, porque se eu tomar alguma coisa nesse Habakiri, essa Diviner ainda consegue continuar jogando de Mitsurugi, porque o Herald pode buscar spell de ritual. Por isso que eu comecei tentando jogar de Mitsurugi. Se eu começasse tentando jogar de Libromancer e tomar alguma coisa aqui no Libromancer, o que acaba acontecendo é que eu não consigo acessar o resto dos Libromancers. Então eu tô tomando esse cuidado porque eu tenho 2 tentativas de jogar de Mitsurugi, então eu tô começando com Mitsurugi. Se eu tivesse 2 tentativas de Libromancer, eu começava com Libromancer. Bom, aqui passou o efeito do Habakiri, então a gente vai invocar o Sage, tributar o Sage e vai dar efeito do Sage para tentar buscar. A gente tomou uma Ashe, beleza, perfeito pra gente aqui. Então a gente vai dar agora o efeito do Geek Boy, revelando esse Habakiri na nossa mão, e vai tentar começar a fazer o começo do combo do Libromancer. E antes de decidir que eu quero dar Normal Summon dessa Diviner, eu vou tentar comprar 2 cartas com o Magician Souls, porque isso talvez ajude a gente, de alguma maneira, a não precisar da Normal Summon dessa Diviner. E a gente pode ir para Normal Summon do Fossil Dyna, o que é muito mais opressor. Então vamos primeiro fazer isso aqui, fazendo esse combo base inicial aqui do próprio Libromancer. E aí, pegar aqui o Doombroker. E aí eu vou dar esse Illusion of Chaos.
pelo Illusion agora. Eu tô pensando até em fazer uma Ritual Summon antes. Já invocar esse Doombroker na mesa. Mas não precisa. Na verdade aqui a gente não vai precisar de muita coisa pra jogar de Mitsurugi não, porque eu esqueci do detalhe, né? Essa First Appearance pode tributar o próprio Habakiri, já que a gente já tá até com a Diviner na mão. Então a gente não tem essa necessidade. Eu vou só dar o efeito da First Appearance aqui pra fazer Ritual Summon e vou tributar aqui o Habakiri. E aí a gente já tá então com as cartas de Mitsurugi novamente ligadas, né? Porque aí eu vou pegar aqui a... acho que é Mitsurugi Ritual aqui. Então acho que a gente vai precisar sim ativar alguma carta de... Tô um pouquinho confuso quanto à sequência dessa jogada de Mitsurugi. Realmente é um deck bem complexo, né? Como vocês podem ver. Então, fiz primeiro isso aqui. E aí agora sim, eu vou fazer então a busca desse Magician Souls. Vou setar aqui a trap já do Libromancer. E já vou invocar esse Magician Souls pra comprar as minhas cartas. Antes de tomar minha próxima decisão. Acho que talvez isso dê uma refrescada nas ideias. Tá, compramos 2 cartas de Libromancer, elas vão acabar ficando redundantes mesmo, tudo bem. Aqui a gente pode tentar buscar um Sauravis ou uma Benten, acredito que isso seja legal. Isso aqui ele triga na qualquer ritual summon, não, na qualquer Special Summon, não, é só ritual. Então, aqui eu vou ativar a Mitsurugi Ritual para invocar o ritual da mão, tributando as matérias do deck. E aí eu vou aqui e eu vou tirar então Kusanagi e Aramasa. Com isso eu tenho o Habakiri na mesa, lembrando que o nosso Habakiri já trigou, isso é muito relevante. Aqui eu vou pegar a Ritual de volta e esse Aramasa vai pegar... A gente já usou para invocar da mão, então agora a gente quer para invocar do deck. Então a gente pega esse Futsu para nossa mão. Tá. Perfeito. Aí aqui a gente vai fazer... Eu poderia fazer uma IP direto, mas que nem eu falei, se a gente acaba tomando o Nibiru, acaba ficando mais fraco. Então eu vou fazer primeiro o Ashilan para liberar um pouco de espaço. Já vou aproveitar, dar o efeito dele revelando aqui o Futsu para buscar esse Sauravis, que é mais uma proteção, até mesmo para o nosso Fossil Dyna, se necessário. E agora eu faço essa Ritual Summon e agora invoco do deck o nosso Murakumo, tributando esse Futsu da nossa mão. Esse Futsu vai trigar e a gente pode buscar tanto a Prayers quanto a Mirror nessa situação. Eu acho que aqui é melhor a gente buscar a Prayers. E aí a gente ativa essa Prayers. Tributa o Murakumo da mesa. E olha que push infinito que a gente tem, né? Vocês podem ver aqui. Eu acho que a gente não deveria ter colocado para buscar. Eu acho que a gente deveria ter só feito a Summon. Talvez esse Aramasa fosse melhor no deck, pensando numa longevidade do combo. Aí eu vou pegar a Prayers de volta, lembrando que a gente então agora já tá jogando muito bem em volta de Nibiru, porque além de ter muitas Summons ainda pra fazer como opção, a gente já tem a Prayers para dar Raigeki. Então, lembrando que mesmo que a gente tome um Nibiru e perca esse Libromancer da mesa, a nossa trap não vai morrer, porque a gente tem a opção de fazer o Dynamondo, e o Dynamondo vai trazer esse Doombroker de volta. Então a gente tá muito bem protegido, na verdade. Aqui eu vou fazer então o Photon Lord, e aí esse Photon Lord agora nos protege permanentemente contra o Nib, e por conta disso a gente consegue vir aqui então fazer o nosso Granite, dar o efeito do Granite, detachar o material, buscar o nosso Fossil Dyna. Maravilha. E aqui, dentre as opções de Special Summon que eu tenho, que eu poderia fazer a IP, a melhor delas provavelmente seria essa Teleporte aqui, e a gente faria IP. Só que acho que é melhor a gente só sentar nesse Fossil Dyna e deixar monstros com um bom ataque na mesa, né? Então, não, na verdade, se bem que essa Teleporte vai morrer, eu não vou dar essa Teleporte de qualquer forma, porque se o Fossil Dyna colar de verdade, essa Teleporte não vai poder ser usada mais mesmo. Então,
eu vou fazer essa summon logo. E aí eu tento fazer um monstro com um bom ataque. Então eu vou fazer assim. Eu vou usar o Ashilan e esse aqui para fazer um unicórnio. E aí eu vou usar o unicórnio e esse aqui para fazer um Access Code. Aí esse Access Code eu vou dar efeito. Vou ganhar esse ataque. E aí eu faço a Normal Summon do Fossil Dyna. Seto essa aqui e passo. Com isso a gente tem o Fossil Dyna, uma proteção de alvo pelo Sauravis, de efeito de monstro do Photon Lord e de qualquer card ou efeito da Intervention, que é um Omni Negate, né? Com isso... Tá, não tem problema ele adicionar um monstro. Tá, e aí, depois disso, a gente vai ter ainda, tipo, vamos supor que o nosso Fossil Dyna seja removido da mesa, o que é muito normal, super comum de acontecer, não tem problema isso acontecer. O que vai acabar acontecendo é que a gente vai ter ainda o nosso Raigeki via Prayers e todo o resto continua ligado, a gente tem um follow muito forte, né? Então aqui, eu neguei o Murakumo porque... esse Murakumo poderia buscar um monstro que vai ser Normal Summon e vai trocar no Fossil Dyna, por isso que eu fiz essa negação aqui. E aqui, eu acho que eu vou dar Intervention nessa Prosperity, porque o Prosperity é uma carta que tem uma boa chance de achar um Out. Se bem que o Out provavelmente seria uma Impermanence, né? E se o Out seria uma Impermanence, eu posso deixar ele resolver esse Prosperity e dar Sauravis na Impermanence. Acho que é mais sábio, tá? Porque eu sei que na mão do cara tem um monstro que não vai fazer nada, que é o Sage. Comprou nada de relevante, revelou 6 lixos. Mesmo que ele revelasse uma Impermanence, a gente estava bem protegido aqui. Então, realmente, uma situação tranquila. Pegou um Futsu, tá? A gente tem muito push pra volta. Lembrando que, tipo assim, isso aqui é push infinito pra volta também. A gente vai explodir esse cara. Esse Sage tá buscando, e aqui não tem problema. Ele pode buscar uma Magatama, aí, que foi o que ele buscou mesmo, que ela é out pro Fossil Dyna. Mas, lembrando que a gente buscou um Sauravis na cara do nosso oponente. Então a gente só dá esse Sauravis aqui tranquilamente, e ele provavelmente vai perceber que não tinha o que fazer e vai dar surrender. A gente ainda ficou com um Omni Negate pra proteger esse Fossil Dyna, e a Prayers, pra caso tudo desse errado, a gente dá um Raigeki no oponente, e a gente tinha já uma Access Code já na mesa aqui, né, pra volta. Então o cara não tem a opção de tentar comprar tempo. Tá, beleza. Como é um Mitsurugi, eu vou sair já então subindo esse Draw. Eu vou subir essas Trusts, porque elas vão ser muito potentes no Going Second. E aqui eu vou tirar a Intervention, tirar o Fossil Dyna. Vou manter essa Magatama. Dá pra manter isso aqui, dá pra manter isso aqui, isso aqui, isso aqui. Esse Nibiru não serve pra nada. Essa Duster é boa. E a gente tira um Illusion. Acho que eu tiro essas preps. Acho que dá pra tirar assim, pra tirar de maneira... Não, vou tirar todas as preps. Talvez eu até tire a Benten. Não, vou deixar essa Benten. Deixar assim. Acho que assim é um setup seguro. Eu não tirei nada do núcleo da minha jogada. Troquei algumas techs que não são tão boas, tipo, né, Fossil Dyna, Nibiru, as traps. E tirei a parte da engine que menos me ajuda. Se bem que eu posso deixar uma pre-prep pelo menos por causa da Trust. Isso é relevante. Então vou deixar essa pre-prep no lugar de um dos teleportes. Porque essa pre-prep, essa prep, ela é relevante por quê? Porque ela pega não só o monstro, como uma spell do cemitério. Então se eu precisar recuperar uma spell de ritual, é essa prep que vai fazer diferença. Aqui... bem bacana essa mão. A gente tem um Flualos que, passando ou não, tá tranquilo. Passando ou não, ele já fez um bom papel, porque se o Flualos passar, a gente vai comprar umas cartas aí. Se o Flualos não passar, o oponente descartou uma Ashe. Se o oponente descartou uma Ashe, a gente não toma uma Ashe. Ou até mesmo, né, uma Khaled ou uma Crossout, que são cartas que a gente poderia tomar no nosso turno, já que é Mirror Match. Aqui ele tá dando efeito do Sage. Ele buscou um Habakiri, né? Buscou um Habakiri, perfeito, beleza.
Como a nossa mão tá muito forte, eu acho que a Talent é uma das poucas Lose Conditions. Que ele adicionou uma Prayers. Então, já que a Talent é uma das poucas Lose Conditions, o deck do cara tem 40 cartas, tem chance de comprar essa Talent, já vou dar esse Follows na stand-by. Porque mesmo que o cara se prepare bem, qual que é o detalhe aqui, né? Se a minha mão tivesse meio ruim, se eu precisasse que o cara tome uma decisão ruim frente ao Fualos, eu esperaria para dar esse Fualos na main phase, que aí o oponente ia ser pego de calças curtas, digamos assim, quanto a esse Fualos. Só que isso acaba se abrindo para Talent. Já que a minha mão tá boa, não tem problema se o meu oponente fizer uma jogada boa contra Fualos, porque essa jogada vai certamente ser curta, vai fazer poucas Special Summons do deck, barra extra deck, né? E aí quando chegar na minha vez, eu vou ter a potência necessária para passar desse half board que o oponente fizer, mesmo que ele não me dê nenhum draw, porque uma carta de Libromancer mais um ritual qualquer já joga muito, e além disso eu tenho, entre aspas, full combo de Mitsurugi aqui de um lado, e uma Trust, que é uma carta muito poderosa, do outro. Então é um conjunto muito poderoso de cartas. E a previsão de entrega pro meu pedido é 4 minutos, hein? Talvez eu tenha que pausar esse vídeo no meio da partida, vamos descobrir. Tá. O cara fez a cobrinha, então ele vai tentar Lugares. Eu achei que ele ia tentar me dar o lock de Forte Dyna. Bem confuso o que esse cara fez. Ele mandou o Aramassa e a Zword. Pegou um Kusanagi pra mão. Eita, poxa, esse cara descartou uma Ashe. A mão do cara tá boa, hein? Pro cara descartar uma Ashe, a mão do cara tem que estar potente. Tá. Eu não tô entendendo nada. Ó, esse cara descartou uma Ashe, só que ele preferiu deixar uma pré-prep, sendo que ele já tinha combado de Mitsurugi. Isso é muito estranho. A mão dele, é claro, provavelmente tem outra Ashe. Mas ele comprou duas Ashes, então, no Dugares? Porque ele não deu Ashe no Fualos. Ou ele identificou que... eu acho que foi isso. Acho que ele pensou, não, esse Fualos tá de boa, não vou dar muito draw pro cara. Não deu Ashe, e aí acabou comprando uma segunda Ashe no Dugares. Deve ter sido isso. Tá, provavelmente tem uma Ashe na mão dele, né? Ele não descartaria uma Ashe de bobeira assim. Tá, então a gente tem que lidar com outra Ashe e umas cartas de Mitsurugi aqui na mesa. Ele pegou a Purification, ele tem a Quick, se não me engano, né? Então, beleza. E eu vou começar tentando jogar de Mitsurugi, viu? O Libromancer ele é muito bom pra quebrar a mesa. Então ele tem muito push. Eu vou começar usando a parte que o cara conhece, digamos assim. Porque se ele interagir de alguma maneira aqui, a gente já... Tá, legal. A gente já vai tentando punir. Tá. Aí aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar Origin Story. O cara não conhece direito o Libromancer. Então tem uma chance de ele tentar dar a trap que nega na Origin Story. Tá, ele não deu a trap que nega. A Purification, se não me engano, ela não nega ativação, não. Só nega efeito. Tá. Mas calma. Ela destrói também. Tá, beleza. Aqui a gente não pode tomar Purification nessa Appearance. Então eu vou ter que ativar a Trust agora pra baitar o negate dele. É claro que ele vai ter que negar. Ué? Vixe, cara viajado. Tá. Descarte um card? Claro. Vamos ver quem que eu descarto. Posso descartar a Mirror ou a Appearance. Vou descartar a Appearance. E aí eu vou pegar a carta pra forçar a trap, né?
agora a gente espera um pouco, né? Porque o cara vai ativar umas cartas aí. Provavelmente sobrou a Quick, o que é bem bom pra gente, porque a Quick, Raigekzinho não machuca não. Se a gente não tomar nada nesse campo, acho que a gente consegue passar por cima da mesa dele de boa. Vamos ver. Ah. Ah, a gente começou de spell, a gente não tá tão bem no jogo não, viu? Porque quando a gente começa de spell, fica com um bicho a menos na mesa. Então acaba não sendo tão potente. O que a gente pode... Ah, só que tem um Sauravis na nossa mão. A gente pode pegar o Geek Boy aqui. Se a gente pegar o Doom Broker, a gente pode dar efeito do negócio, invocar o Doom Broker, tributando aqui, estourar ali. Aí ele vai ativar em Chain, a gente vai tomar Raigeki e a gente perde. Tá, não, esse jogo está perdido de fato. Como esse jogo está perdido, a gente vai pegar o Geek Boy, que é o que dá alguma chance da gente jogar. Beleza. Aqui a gente tem uma chance de ganhar o jogo se ele não der o Raigeki no nosso Link 2. Ó, se ele não der Raigeki aqui, a gente tem uma boa chance de ganhar. Tá, aí ele deu Raigeki aqui. Então a gente se rende aqui. Só ver se ele não tem alguma maluquice, né? Mas acho que não. Não, de fato. Então, perfeito. Tá, então aqui a gente vai tentar ir para esse game 3. A gente coloca essa Displaced. Ó, primeiro, a gente tem que tirar essas cartas aqui que são piores. Tira isso aqui. São 8 para subir. Então a gente tem que tirar mais uma. Vai ser a Imperma. É isso? É isso. É isso. Essas trusts, elas setam tanto as traps do Mitsurugi quanto as traps do... A trap do Mitsurugi, né? Quanto as traps do Libromancer. Então, ela é interessante aí, mesmo que a gente não tenha cartas como Barrier e tal, Black Gold, essas coisas. Tá. E aí a gente tá novamente em posição de começar o jogo e pressionar bastante o nosso oponente. Então, a gente está numa situação bem confortável aqui. É claro que se a gente acabar não tomando alguma atrocidade que ganha o jogo. E a gente bricou. Olha que bacana. Na dúvida, né? Por que não bricar game 3? O deck tem tão pouca tech, 60 cartas, e a gente abre com 5 techs, 3 hand traps. Prayers efeito, a gente nega com a Belle. Aramassa efeito, aqui a gente nega com a Khaled. Eu poderia ter deixado ele buscar e dado o Khaled no Sage ao invés de dar no Aramassa? Poderia, só que tem dois problemas nessa história. Primeiro que isso acaba matando o meu Sage pro turno seguinte, se eu acabar comprando jogada. Além de que isso acaba dando um ritual na mão do oponente. Aí se ele tiver algum spell de ritual bricado, ele consegue combar mesmo assim. Beleza? Começamos a tentar jogar aqui. Será que a gente tá jogando? Vamos pensar. Se eu desse Origin Story e buscar um monstro de ritual e passar o turno, buscar um monstro de ritual, passar o turno. Não vale a pena. Eu ia pensar em jogadas seguintes de dano normal summon isso aqui e tal, mas como o Libromancer não é um card combo, como eu preciso de um ritual, eu vou deixar essa Origin Story na minha mão pra decidir o que eu vou buscar com o campo depois. Porque o campo ele só busca na ativação, ele não busca uma vez por turno, tá? Então não vale a pena a gente
ativar isso aqui, aí vamos supor, a gente busca um monstro de ritual e depois compra uma carta que teria... compra uma carta de ritual, que teria sido então muito melhor buscar o monstro Libromancer. Ou até mesmo, às vezes, o cara tem 2 Ash Blossom na mão, e aí você vai lá e dá isso aqui, toma uma Ash, depois dá outra carta, toma outra Ash. Faz muito mais sentido esperar pra ativar essa Origin Story depois. Se bem que a gente poderia até ter ativado, né, porque eu esqueci que a gente tinha Trust. Acho que foi uma misplay. Parando pra pensar, foi uma misplay sim, gente. Eu esqueci da Trust. Se a gente toma alguma coisa nessa Origin Story ou no campo, é muito forte, porque essa Trust sozinha joga, né, por causa da Pre-Prep. Então, sim, foi um erro isso aqui, gente. Foi um erro. A gente acabou não sendo tão cobrado. É claro que a gente tinha uma Ashe pra se o cara comprasse alguma jogada, mas não foi uma jogada inteligente isso aqui, gente. A gente deveria ter ativado a Origin. Tá, compramos o campo. Aqui então eu vou ativar o campo para adicionar um monstro de Libromancer. Vamos ver o que o cara faz. Tá, não deu nada. Então aí aqui eu vou adicionar um Fire. Porque se a gente comprar qualquer ritual, esse Fire tá jogando. Ele é o que dá mais probabilidade. E olha que engraçado, né? Se a gente tivesse ativado a carta para buscar no turno passado, a gente comprou outra. A gente teria dado outro campo buscado e tentado combar. E teria tomado esse draw no turno passado. Decisões aí tendo um impacto muito grande na partida. Aqui a gente pode dar Trust pra jogada e passar, já que a gente não sabe se o oponente vai ativar efeito de monstro no próximo turno que a gente tiver. Então aqui a gente pode até dar tipo uma Trust pra Imperma, viu? Não é ruim não. Nossa, eu vou fazer isso. Eu vou dar Trust pra Imperma nessa coluna aqui, ó. Que aí eu já boto essa carta aqui em xeque e passo o turno, porque essa Origin Story e esse Fire sozinhos já estão fazendo full combo. Prayers, nossa. Ufa, pelo menos foi uma Prayers sem tributar. Pô, se essa carta fosse uma Prayers tributando, eu me matava, né? Ó, Caleb na Ashe vai tomar e eu me imperma na resposta aqui, ó. Pra ficar ligeiro. Nossa, essa Trust pra Imperma jogando muito, cê é louco. Vai passar o turno de volta, quero nem saber. Se ele der uma normal summon num bicho bom e fizer um rank 4, eu vou ficar assustado. Ah, ele ativou na coluna da Impermanence. Meu Deus do céu, gente. Pra fechar com chave de ouro, ele ativou na coluna da Impermanence. Bom, mesmo que ele não tivesse ativado na coluna da Impermanence, ele ia poder no máximo setar uma carta. No turno seguinte, a gente tinha full combo aqui na nossa mão, mais o nosso draw, né? Então se ele setasse uma carta de jogada, a gente ganhava. Se ele setasse uma carta de interação, a gente ia voltar, a gente ia continuar com ele bricado e a gente tendo perspectiva de tentar jogar. Então, tá bom, é isso aí. Bom, mas é isso, gente. Esse aqui é o meu deck de Libromancer atual, com 60 cartas, jogando com o Mitsurugi. Infelizmente não tem muito o que fazer quanto a isso, mas vocês viram aí que o Libromancer agora sozinho consegue combar. Então, eventualmente, se vocês quiserem que eu traga um Libromancer puro, sem o Mitsurugi, já que o Mitsurugi também tem sua vida contada, né, seus dias contados, comentem aí, por favor, que aí eu trago esse conceito pra vocês, o Libromancer puro, que eu também particularmente gosto mais do que com o Mitsurugi, que o Mitsurugi realmente é muito forte e tá muito forte no meta. Bom, é isso, gente. Muito obrigado a todos que viram até aqui. Até uma próxima e falou!